Os meus sogros apareceram nas férias em família com a ex do meu marido e os filhos fruto da infidelidade dela, mas ficaram sem viagem e sem dinheiro. Não levei o meu sogro, Tomás, e a minha sogra, Helena, de viagem com o meu marido Miguel e comigo. Tínhamos decidido ir de férias depois de eu ter recebido uma grande promoção no trabalho. Ia pagar tudo e queria dar-lhes uma boa experiência. Tudo corria bem até chegarmos ao aeroporto com a ex-mulher de Miguel e os filhos dela. Disseram-nos que os tinham convidado e que também tínhamos de pagar por eles. Cancelei a parte deles da viagem e disse-lhes que não viriam conosco. Houve uma grande discussão e eu disse-lhes que podiam organizar a própria viagem com a verdadeira nora. Miguel e eu fomos de viagem como planeado e desligamos os telemóveis para que ninguém nos incomodasse. Estávamos um pouco abalados pelo que aconteceu no aeroporto, mas conseguimos distrair-nos e tivemos umas férias muito divertidas. Assim que regressamos e ligamos os telemóveis, as nossas caixas de entrada estavam cheias de mensagens e chamadas em falta. Tomás e Helena enviaram-nos no total 210 mensagens de texto e voz. Basicamente disseram que se sentiram muito desrespeitados pelas nossas ações e exigiram que nos desculpássemos por os ter desrespeitado e cancelado a viagem. Queriam também que eu arranjasse as coisas de alguma forma, provavelmente pagando uma viagem para eles e para a ex do meu marido. Vou dar-vos algum contexto, porque o resumo não faz justiça a tudo o que aconteceu, tanto antes como naquele dia no aeroporto. O meu marido esteve casado antes de mim. Casou-se com a namorada da universidade, Sofia, quando tinha 24 anos, e estiveram casados durante 3 anos. Depois disso, o casamento acabou porque Miguel descobriu que Sofia lhe estava a ser infiel e que o primeiro filho não era dele. Sofia, claro, não gostou nada. Basicamente rogou e implorou a Miguel durante 1 ano para que não a deixasse, perseguiu-o sem parar. O pior é que os pais de Miguel também começaram a pressioná-lo para que a perdoasse. Não gostaram nada que Miguel se divorciasse tão depressa de quem ele tinha chamado o amor da sua vida. Também não gostaram que ele não tivesse em conta a opinião deles. Os meus sogros viam Sofia como uma filha, e não como a infiel que era, por isso eram muito próximos. Em vez de apoiarem Miguel, optaram por criticá-lo e apoiar Sofia. Foi um momento horrível para Miguel porque estava a sofrer várias perdas ao mesmo tempo. O casamento estava a acabar. Os pais não apoiavam as suas decisões. Quando o divórcio ficou finalizado, Sofia já tinha tido o primeiro filho e tornou-se desesperada por recuperar Miguel. Os pais dele continuavam a dizer-lhe que a criança precisava dele. Foi tão caótico e estressante para Miguel que ele mudou de cidade. Mudou até de número de telemóvel. Bloqueou Sofia em todo lado e os pais nem sequer tinham o seu número pessoal. Isolou-se completamente deles para salvar o que restava da sua saúde mental. Miguel e eu conhecemos-nos nessa altura em Lisboa. Fomos amigos e colegas de trabalho durante 1 ano antes de começarmos a namorar. Ele precisava de tempo e eu aceitei ir devagar. Namoramos durante 4 anos antes de casarmos há 6 meses. Mudamos-nos de novo para o Porto, a cidade natal dele, 1 ano antes de casarmos. Ambos conseguimos oportunidades de trabalho muito lucrativas e não as podíamos desperdiçar. Miguel já voltará a falar com os pais e a relação parecia estar a melhorar. Por isso decidimos arriscar. Pensamos que podíamos ter pelo menos uma relação decente com os meus sogros. Enganamo-nos. Têm sido extremamente indiferentes comigo desde o primeiro dia em que me conheceram. Por mais que me esforce, geralmente ignoram-me e mal falam comigo. Tentei ser simpática e conquistá-los, mas foi muito difícil. Por isso quase não nos víamos. Além disso, descobrimos que eles mantinham contato com Sofia todo este tempo e eram praticamente avós dos 2 filhos dela. A lógica deles era que podiam ser amigos de quem quisessem. Houve algum drama no casamento porque Helena queria que convidássemos Sofia e os filhos como acompanhantes. Depois de uma forte discussão, conseguimos evitá-lo. O casamento, felizmente, correu sem problemas e pensamos que as coisas acabariam por melhorar. Melhoraram até agora, até a viagem. No mês passado, recebi uma grande promoção no trabalho, por isso decidi celebrá-la com umas férias. Como tinha dinheiro, decidi convidá-los porque a relação com eles tinha melhorado. Aceitaram encantados e começamos a planear a viagem. Helena e eu falávamos regularmente e organizávamos coisas juntas. Senti que finalmente estávamos a aproximar-nos e que eles estavam a começar a gostar de mim. Os jantares em família já não eram tão desconfortáveis e, no geral, eram muito animados. Miguel e eu realmente pensamos que este seria o ponto de viragem na nossa relação, mas não serviu de nada. Recebemos um choque de realidade quando chegamos ao aeroporto no primeiro dia da viagem. Eu tinha reservado todos os bilhetes, por isso tínhamos de nos encontrar antes de embarcar. Helena e Tomás chegaram pontuais, mas insistiram em esperar um pouco. Não quiseram dizer-nos por quê. Vimos Sofia aproximar-se de nós com os filhos e percebemos imediatamente o que estava a acontecer. Os sogros anunciaram com orgulho que Sofia e os filhos viriam conosco. Por quê? Porque os netos também mereciam umas férias. E Sofia, claro, não podia deixar os filhos sem ela, por isso também foi convidada. Helena disse que já tinham comprado os bilhetes de avião para os 3, por isso não tínhamos de nos preocupar com isso.
mas que teríamos de tratar do alojamento e incluí-las nas nossas atividades. Não paravam de falar sobre como íamos organizar tudo, enquanto Miguel e eu estávamos ali, completamente chocados. Cabe esclarecer que esta era a primeira vez que Miguel e eu víamos Sofia desde o divórcio. Sofia, claro, examinou-me dos pés à cabeça enquanto olhava para Miguel com expectativa. Depois de algum tempo, simplesmente interrompi o discurso dos meus sogros e disse-lhes que Sofia e os filhos não viriam conosco e que definitivamente não íamos pagar por eles. Houve uma discussão em que Tomás e Helena basicamente nos disseram que estávamos a ser injustos ao excluir Sofia e os filhos depois de os terem convidado para a viagem. Helena chegou a dizer que, como os bilhetes já estavam pagos, devíamos ser generosos e levar também a pobre mãe solteira e os adoráveis filhos. Afinal, eles odiariam ir de férias sem os netos. Discutimos durante algum tempo, mas não chegávamos a lado nenhum. Eu já estava muito irritada com os meus sogros, e no momento de calor, decidi cancelar os bilhetes deles. Não queria desperdiçar o meu dinheiro com eles depois de me terem desrespeitado e terem agido como pessoas com direito. Obviamente não consegui recuperar todo o dinheiro, mas isso não era o importante. Já sabem o que aconteceu a seguir. Miguel e eu fomos de férias e cancelamos a parte deles da viagem. Agora os meus sogros dizem que não têm humanidade. Também dizem que os desrespeitei e os envergonhei ao cancelar a viagem deles e rejeitar os convidados. Edição: já são demasiados comentários com perguntas. Agora que reli, sei que faltaram alguns detalhes, por isso vou partilhá-los aqui. Recebi alguns comentários estranhos sugerindo que o meu marido me deve estar a mentir sobre a paternidade das crianças, dado que os próprios pais sentem tanto apego por elas. Para que fique claro, nenhuma dessas crianças foi criada pelo meu marido nem por um único dia. Miguel descobriu a infidelidade e a paternidade muito antes de nascer o filho mais velho. Sofia estava com 7 meses de gravidez quando se soube da infidelidade. Sim, Miguel passou esses 7 meses a cuidar de Sofia e à espera com ilusão do filho que pensava ser seu. No entanto, a criança nunca o conheceu verdadeiramente, nem ele a criança, porque tudo veio à tona antes de Sofia dar à luz. Alguns de vocês questionaram e acusaram Miguel de estar a mentir sobre a paternidade das crianças, só porque Tomás e Helena insistem tanto que são os netos deles. Bem, não sei se estão a projetar as próprias experiências ou se são simplesmente muito desconfiados, mas a verdade é que Miguel não é o pai. Foram feitos testes de ADN pré-natais e confirmou-se que não era o pai. Para ser completamente honesta, tanto Miguel como Sofia queriam que os testes dissessem que Miguel era o pai. Miguel estava realmente iludido com a ideia de ter um filho, e Sofia sabia que o amante fugiria se ela lhe pedisse para assumir a responsabilidade. Miguel pensou seriamente e chegou à conclusão de que não conseguiria superar a infidelidade, muito menos criar o filho dessa relação. Por isso decidiu ir-se embora. O tribunal não pôde fazer muito porque os testes de ADN deixavam claro que ele não era o pai. Ainda assim, teve de pagar uma grande quantia como acordo único pelo divórcio. Essa decisão deixou-o praticamente falido, mas ele estava desesperado por manter Sofia longe. Por isso não é como se Sofia estivesse a sofrer ou na rua. Os sogros pagavam-lhe o arrendamento e davam-lhe dinheiro de qualquer forma. E depois do divórcio, Sofia tinha o suficiente para poupar, manter o filho e viver bem até encontrar um bom emprego. Lamento que Sofia tenha saído sem consequências reais e até tenha beneficiado economicamente do divórcio. Quanto ao segundo filho, Miguel já estava divorciado há algum tempo e nem sequer tinha voltado ao Porto nos 2 anos anteriores à gravidez de Sofia. Por isso não, nenhuma das crianças é dele. Tomás e Helena chamam-lhes netos porque vivem numa ilusão. A esta altura, sinceramente, sinto que essas crianças são mais os netos deles do que o próprio filho, porque Sofia claramente tem mais valor para eles do que Miguel. Atualização 1. Recebi comentários muito valiosos e, sinceramente, não pensei que tantas pessoas participassem e dessem a sua opinião. 100 comentários na minha publicação surpreenderam-me bastante. Alegra-me que esta publicação não tenha ficado demasiado viral. Usei nomes falsos e tudo isso, mas realmente não quero que alguém descubra quem somos. Não é que tenha algo a esconder, mas a privacidade é acima de tudo. Falando com franqueza, não me importa se Tomás e Helena continuam a tratar as crianças como netos. A Miguel dói, mas ele também teria passado por cima se eles não insistissem em meter constantemente as crianças nas nossas vidas. Sabem que nos incomoda, mas mesmo assim fazem este tipo de coisas e depois tentam manipular-nos com culpa para que façamos o que querem. Quando isso acontece, Miguel e eu simplesmente afastamo-nos e pomos os sogros em pausa. Agora talvez a pausa seja definitiva. Isto foi literalmente a gota de água. Ainda não consigo acreditar que esperassem que Miguel e eu financiássemos também as férias de Sofia e dos filhos dela. É demasiado, até para uns pais delirantes como eles. Quando lhes disse diretamente que não pagaria nem um cêntimo por Sofia e pelos filhos, tiveram o descaramento de pedir a Miguel que pagasse por eles. Esqueci-me de mencionar isso na publicação original. Só consigo imaginar, mas deve ser muito doloroso para alguém a quem foram infiéis e cujo filho não é seu, que os próprios pais lhe peçam isso.
Deveriam ter um lugar VIP no inferno, porque não é a primeira história onde uns pais fazem algo tão horrível. Tentei estender um ramo de oliveira a eles, depois de se terem tornado bastante bons comigo e com Miguel ultimamente. Mas prometi a mim mesma que esta foi a última vez que tentei conquistá-los ou fazer algo de bom por eles. Não entendo por que essa mudança só para voltarem a ser como antes. Não é como se tivessem começado a tratar-me bem porque sabiam da viagem, isso veio depois. De qualquer forma, o meu marido e eu tivemos umas férias ótimas e nada disto estragou os planos. O meu marido esteve algumas horas do voo abalado por tudo que vivemos, mas assim que nos ofereceram um copo, tudo isso ficou esquecido. Agora muitos de vocês sugeriram cortar o contato completamente, e esse é o plano que Miguel e eu temos em mente. Acho que as oportunidades que lhes demos foram mais do que suficientes para pessoas como eles. Não souberam aproveitá-las ou desperdiçaram-nas completamente. Atualização 2. Os meus sogros vieram falar conosco. Esperávamos que fosse um pedido de desculpas e que admitissem que estiveram errados e que a emoção da viagem lhes tinha toldado o juízo. Mas nada disso aconteceu. Eles ainda pensam que não fizeram nada de mal. A única coisa positiva, devo dizer, é que nos deixaram falar primeiro. Pudemos explicar-lhes o que pensávamos de tudo isto. Pelo menos para mim foi a primeira vez, porque Miguel já tinha tido uma conversa semelhante com eles quando aconteceu o divórcio. Tomás e Helena ouviram o que tínhamos a dizer, mas, lamentavelmente, não estavam interessados em usar a inteligência. Acho que nem a tinham trazido. Quando acabamos de dizer as nossas partes, eles disseram algo como sim, tudo muito bonito, mas o que queremos dizer é... Aí começaram a dizer-nos o que queriam que fizéssemos. Mais especificamente, o que queriam que Miguel fizesse. Queriam que Miguel me deixasse e voltasse para Sofia. Que ela é uma pobre mãe solteira e que, com o dinheiro a acabar, os únicos que iam sofrer eram os filhos, destacando que também eram os netos deles. Que Miguel tem de pensar neles e dar a Sofia outra oportunidade. Para eles, Sofia mudou e realmente ama Miguel, e está disposta a fazer qualquer coisa por ele. Perguntei-lhe se isso incluía ser-lhe infiel, o que acho que era uma pergunta válida. Mas só fizeram cara de zangados e voltaram a olhar para Miguel à espera da resposta. Estas pessoas tinham pedido algo de muito tolo e esperavam uma resposta real. Os meus sogros nunca deixaram de a considerar a filha deles, por isso tudo seria muito melhor se Miguel simplesmente fizesse o que era correto para todos, casando-se de novo com Sofia. Os meus sogros são outra coisa. Não têm absolutamente nenhum respeito pelo filho nem pelos sentimentos dele. Nem sequer vou falar dos meus próprios sentimentos e limites, porque está claro que nunca me importei. Tinha razão ao dizer-lhes que Sofia é a verdadeira nora, porque essa é a realidade. Não entendo por que os meus sogros se ofenderam tanto comigo, se claramente consideram Sofia como a nora real. Estou literalmente a negar com a cabeça enquanto escrevo isto. Miguel disse-lhes que era impossível, que nunca voltaria com aquela pessoa desprezível, e que deixando de lado as crianças que não têm culpa, qualquer pessoa que se relacione com uma pessoa desprezível como essa também o é por associação. E disse isso fazendo uma pausa e dando-lhes um daqueles olhares. Eu estava extremamente furiosa quando lhe pediram para voltar com a ex, mas acho que Miguel é quem saiu mais magoado disto. Viu com o coração partido, profundamente triste quando os próprios pais vieram à nossa casa com essa ideia. A única coisa boa que saiu de tudo isto é que tive o prazer de os expulsar de casa depois de não haver mais nada a dizer. Suponho que eles ainda teriam mais coisas a dizer-nos, porque iam de mãos vazias. Mas no que nos diz respeito, tudo estava dito. Agora começa oficialmente o período de contato zero com eles. Já tinha começado, mas houve uma pequena pausa para esta conversa e dizer tudo o que havia a dizer. O sentido de direito deles é absurdo, mas pelo menos sabem o que pensamos deles, especialmente o filho. Se o teu filho pensa que és desprezível, é porque fizeste o pior trabalho do mundo como pai e depois fizeste um pouco mais de esforço para o superar. Helena não se pôs em contato com nenhum de nós, por isso pelo menos isso é algo bom. Não sei se ela é parte ativa do problema ou apenas uma espectadora silenciosa. Suponho que com o tempo também descobriremos isso. Atualização 3. Esta vai ser uma atualização aberta porque ainda temos muitas perguntas e temas por resolver. O meu marido está totalmente destruído neste momento, por isso tenho dedicado todo o meu tempo e atenção a ele. O meu sogro Tomás apareceu ontem em nossa casa. Parecia muito desconfortável e nervoso, tal como nós. Nem sequer sabíamos se o deixar entrar era boa ideia. Mas Tomás insistia que o ouvíssemos porque tinha vindo sem a minha sogra e precisava de falar conosco sobre algo importante. Não estávamos preparados para o que ia revelar. Desde o início pediu desculpa a Miguel e a mim. Estava muito emocionado e não parava de pedir perdão por tudo o que tinha acontecido. Tomás e Miguel foram os que mais falaram e foi a conversa mais desconfortável que já presenciei na vida. Eu era apenas uma espectadora, mas era algo vê-los os dois ter uma conversa com tudo o que foi dito. Tomás confessou-nos que mais ou menos só tinha seguido o que Helena dizia ou fazia. Manter o contato com Sofia e apoiá-la depois da infidelidade foi principalmente ideia de Helena. E de alguma forma, Tomás pensou que era o correto. Por que não o faria? Porque ele tinha perdoado Helena por a enganar.
Por isso, para ele, era natural apoiar Sofia. Atenção, isto nenhum de nós sabia. Miguel ficou totalmente em choque quando ouviu isso. Tomás disse-nos que Helena lhe tinha sido infiel, e que ele descobriu quando Miguel tinha apenas 2 anos. Ficou pelo bem do filho e escolheu perdoá-la. Por isso, quando Miguel decidiu fazer o contrário no próprio casamento, Tomás sentiu-se aborrecido. Não queria parecer hipócrita, por isso apoiou Sofia e o filho. Além disso, estava muito iludido com a ideia de ser avô e não se deu conta de que estava a afastar o próprio filho por causa disso. Ao que parece, recebeu um choque de realidade quando Miguel se foi da cidade e cortou o contato com eles. Durante anos tentou aproximar-se de novo e foi ele quem impulsionou a reconciliação quando Miguel regressou. Era ele quem mantinha Helena decente conosco ultimamente. Para ser honesta, Tomás nunca foi